E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar esse vídeo, como sempre, quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo, novamente, eu estarei fazendo uma lista de ativos, uma lista de ações, com o objetivo de trazer empresas que têm muito mais caixa do que dívidas, ou seja, sobrando dinheiro, eles estão numa situação de alavancagem extremamente confortáveis, ajudando a empresa a distribuir mais resultados para os seus acionistas, já que não tem compromissos para pagar. Lembrando que nada nesse vídeo vai ser uma recomendação de compra, manutenção ou venda de nenhum ativo, é apenas um vídeo de interesse informativo para todos vocês. E a primeira ação dessa lista que eu vou trazer para vocês é uma empresa um pouco mais fora do radar, que é a LIPR3, a Lightpaar. A empresa está custando, no momento que eu gravo esse vídeo, R$ 41,25. Sua mínima nas últimas 52 semanas foi de R$ 37,37 e sua máxima de R$ 50,63. Está mais ou menos na metade disso. Ela tem um valor de mercado baixo, porque é uma empresa pouco conhecida, de 485 milhões aproximadamente. E sua dívida é praticamente zerada. A empresa tem indicadores meio que misturados, positivos em uns critérios, negativos em outros, tem um caixa de mais de 68 milhões de reais e uma dívida praticamente zerada, sobrando todo esse dinheiro. A empresa lucrou nos últimos 3 meses 7 milhões de reais e nos últimos 12 meses 26 milhões de reais. A empresa, acho que em alguns dias, não vem sendo mais negociada. A gente vê que o último dia que ela teve negociação foi em fevereiro desse ano. Então, quem sabe a empresa não esteja mais sendo negociada na Bolsa de Valores. Eu não me informei muito sobre a ação, não tenho muito conhecimento para saber o que aconteceu, mas eu sei que ela finalizou sem dívidas. E a segunda ação da nossa lista é a Alpargatas, a Alpa 4, que está custando R$ 7,23 no momento que eu gravo esse vídeo. Sua mínima foi de R$ 5,91 e sua máxima de R$ 10,14 nas últimas 52 semanas. A empresa tem um valor de mercado de aproximadamente 5 bi e ela tem um PL alto de mais de 45, um PVP de 1,22 e indicadores positivos em todos os critérios. Não são os mais altos, não são os mais interessantes que a gente brilha os olhos quando a gente vê, mas já são positivos pelo menos. A empresa tem uma disponibilidade de caixa de mais de 1,4 bi e uma dívida líquida de 1,4 bi também. Essas diferenças um pouco maior, tendo um pouquinho mais de caixa do que dívida, fizeram sobrar mais de 64 milhões de dívida líquida negativa. Então eles estão numa situação bem confortável nesse termo em alavancagem. Porém, nos últimos 3 meses, ela acabou registrando um EBITDA negativo de mais de 4 milhões, apesar de ter lucrado 2 milhões. E nos últimos 12 meses lucrou 104 milhões de reais. A empresa está muito boa em questão de alavancagem, mas no resto dos números não são tão interessantes assim. Terceira ação da nossa lista é as lojas Quero Quero, LJQQ3, uma ação que caiu muito no ano passado, finzinho do ano passado, ela saiu de 4 para 2 assim, em pouquíssimos meses, e hoje está custando 2,84, deu uma reagida, já chegou até a custar a 3 e pouquinho, mas depois dessa queda de sexta-feira a situação ficou complicada. Seu valor de mercado está em mais de 500 milhões de reais, seu PL ficou alto por causa que seu resultado foi um pouco baixo depois de alguns prejuízos, mas mesmo assim ela está numa situação bem confortável, seu PVP ficou em 1,01, tem indicadores positivos, não são os mais altos, mas pelo menos são indicadores positivos, e vem distribuindo dividendo todo fim de ano. A empresa tem um caixa de mais de 663 milhões de reais, que é mais alto do que seu valor de mercado. Ela tem uma dívida bruta de mais de 534 milhões, sobrando mais de 100 milhões negativos em dívida líquida, em uma situação muito confortável em termos de alavancagem. Nos últimos 3 meses, lucrou mais de 6 milhões de reais e nos últimos 12 meses, apenas 146 mil. São números bem reduzidos, porque vieram depois de muitos prejuízos que a empresa teve. Próxima empresa da lista é a CLSA3, que é ClearSale. A empresa está custando R$ 10,51. Sua mínima das últimas 52 semanas
foi 5,67, sua máxima foi os 10,51, ou seja, ela está nas suas máximas das últimas 52 semanas. A empresa tem um valor de mercado de quase 2 bi e ela vem subindo muito bem, ela tem uma alta de mais de 100% nos últimos 12 meses e em 2024 ela subiu mais de 162%. Seus indicadores, apesar de tudo, vêm sendo bem negativos, olhando os números aqui, não são números de brilhar os olhos. Só que em termos de alavancagem, ela está numa situação confortável. A empresa tem mais de 359 milhões de caixa para uma dívida de apenas 5,1 milhões. Então sobra mais de 354 milhões de dívida líquida negativa. Ela lucrou mais de R$1 milhão nos últimos 3 meses e teve um prejuízo de mais de 28 milhões nos últimos 12 meses. Olhando seus números, eles são bem negativos e a gente fica meio que sem entender por que tanta valorização. Existem empresas que sobem muito, muitas vezes, mesmo sem ter fatores ou indicadores que justifiquem isso. É o caso da ClearSale e também da Ambipar, por exemplo, que explodiu de preço sem dar resultados interessantes. Próxima ação da nossa lista é a Nexp 3. A Nexp, ela está valendo R$10 milhões apenas, um valor de mercado bem baixo comparado com a maioria das ações. Está custando R$ 3,80 no momento que eu gravo esse vídeo, sua mínima foi R$ 3,54 e sua máxima R$ 4,54. A empresa tem indicadores negativos em todos os critérios e bem negativos, números péssimos. Vem apenas caindo de cotação nos últimos anos, queda atrás de queda. Praticamente todos esses últimos 5 anos ela teve queda todos os anos. Seu caixa de 6 milhões e sua dívida bruta de apenas 1,5, sobrando mais de 4,8 milhões de dívida líquida negativa. Só que isso não ajuda tanto, mesmo ela não tendo alavancagem, ela não consegue gerar resultados. Seu patrimônio líquido também ficou negativo em mais de 186 milhões de reais. Então, uma empresa com patrimônio líquido negativo. A empresa teve prejuízo nos últimos 3 meses de quase 40 milhões e mais de 48 milhões de prejuízos nos últimos 12 meses. Números péssimos, apesar de pouca alavancagem. A gente vai vendo que nessa lista que eu estou fazendo nesse vídeo, nem todas as ações são propriamente boas, mesmo não tendo alavancagem. Próxima ação aqui da nossa lista é a Balmer, a Balm 3, que está custando R$ 16,45 no momento que eu gravo esse vídeo, saindo de uma mínima de R$ 9,44 dos últimos 52 semanas para 16,45, que é a máxima das últimas 52 semanas, assim como a ClearSale. A empresa está com números muito positivos. Ela tem um PL bem baixo de 5,10, PVP menos de 1, então números baratos e indicadores positivos em todos os critérios, com ROI de quase 20%. Ela distribuiu mais de 4% de dividend yield nos últimos 12 meses e tem mais de 76 milhões de reais de caixa acumulados para uma dívida de 16 milhões, sobrando mais de 60 milhões de reais de dívida líquida negativa. Uma situação muito confortável de endividamento para a empresa. Lucrou mais de 14 milhões de reais nos últimos 3 meses e mais de 31 milhões nos últimos 12 meses. Essa, diferente das outras ações que falamos anteriormente, que estavam numa situação difícil, está numa situação confortável em dívida e confortável em números e resultados. Uma situação bem melhor para essa empresa, que é bem fora do radar. A gente vê muito poucas pessoas falando sobre a Balmer. Próxima ação da nossa lista é a LAVV3, a LAV, uma empresa de construção civil, geralmente de luxo, né? Ela trabalha com clientes assim de mais alto padrão, digamos assim. A empresa tem indicadores muito positivos, está cotada a mais de 9,33, próxima da sua máxima de 9,68 e longe da sua mínima de 6,74 das últimas 52 semanas, ficando com um valor de mercado de mais de 1,8 bi. Olhando seus indicadores, seu PL é baixo, ou seja, ela está bem barata, 5,32, tem indicadores positivos em todos os critérios praticamente, um ROI de mais de 23% e um yield de mais de 10%, números excelentes. Um caixa de mais de 776 milhões para uma dívida de 655, sobrando mais de 120 milhões de dívida líquida negativa.
Olhando os seus resultados nos últimos 3 meses, ela lucrou quase 120 milhões de reais e quase 343 milhões nos últimos 12 meses. Uma situação muito confortável para uma empresa que parece ser a prova de toda essa crise. Próxima ação da nossa lista é uma empresa que passou por um turnaround bem sucedido, que é a Vale 3. Uma ação que caiu muito de 2015 para frente e conseguiu se recuperar e hoje distribui muitos dividendos. Ela está custando R$ 25,20, próximo da sua máxima das últimas 52 semanas e longe da mínima de R$ 13,66. Lembrando que a empresa já custou até R$ 7, R$ 6 nos seus piores momentos há pouco tempo atrás. A empresa tem um valor de mercado de mais de 2 bi no momento que eu gravo esse vídeo e continua com um PL bem reduzido mesmo com toda essa alta. Um PL de apenas 5,41. Indicadores positivos em todos os critérios, um ROI de mais de 20% e um yield de quase 14%. Caixa de 615 milhões aproximadamente para uma dívida de 599 milhões. Sobrando dívida líquida 16 milhões negativo. Lucrou 63 milhões nos últimos 3 meses e mais de 380 milhões de reais nos últimos 12 meses. Números muito interessantes e satisfatórios. E a nona ação da nossa lista é a Kepler Weber KEPL3, uma empresa excelente, custando R$ 7,51 no momento que eu gravo esse vídeo, PL de 6,78, indicadores positivos em todos os critérios, 26,9% de ROI, yield de mais de 11%, caixa de mais de 421 milhões para uma dívida bruta de 329, sobrando 92 milhões de dívida líquida negativa. Lucrou 50 milhões nos últimos 3 meses e quase 200 milhões nos últimos 12 meses, números excelentes. E a última ação da nossa lista é de uma empresa que nem sequer dívida tem, que é a Allos 3, Allos Shopping Centers. A empresa tem indicadores positivos, não são dos mais altos, mas dada a situação macro, são excelentes. Dividendo de quase 10%, um caixa de mais de 3,3 bi e dívida zerada, ou seja, esse dinheiro está praticamente livre para usar para o que quiser. A empresa tem um lucro nos últimos 3 meses de mais de 168 milhões e nos últimos 12 meses quase 700 milhões de reais de lucro. Uma situação muito boa para a Allos. E pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixe seu like e se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.